Boa noite a todos os irmãos. Acabei que eu não dei uma boa noite aqui para nossa secretária Josélia, né, que voltou. Meu irmão. E Eu fiquei. eu, Hoje eu não fui lembrada, mas eu sei que fui lembrada assim. eu vi seu nome, Josélia, aí acabou, foi que Não eu. tem problema, não. Eu sei que é muita coisa, mas Deus é bom. Mas é isso aí. Já e Maria chegou aqui também, chegou mais gente aqui, acabei me perdendo. Mas boa noite a quem chegou agora. Vamos continuar aqui, né, o nosso papo, nossa conversa entre irmãos e, quem sabe, aí ajustar alguns pontos que esteja ainda um pouco em dúvida na mente dos irmãos aí. E assim, mutuamente, né? Estamos nos ajudando uns aos outros. E é isso aí. Como é que tá a sua saúde, Josélia? Tudo bem, né? Graças a Deus, tudo bem. E sobre o problema da clínica da, de dentista, foi resolvido. Glória a Deus, o dono da clínica me chamou. E aí fez tudo correto. E aconteceu, deu tudo certo. Tudo dentro da vontade do Espírito Santo de Deus. Viu? Maravilha. Que bom, Agradeço né? a todos. Quem orou, quem não orou, agradeço a todos. Primeiramente a Deus e a cada um. É isso aí. Primeiramente a Deus. Com certeza. O irmão Joel também chegou aqui. Boa noite. Irmão Joel, ó, vou contar um segredo para vocês. O irmão Joel também é um dos que luta aqui, viu, contra o sono, viu? Tá junto aqui com Rita de Cássia. Fica brigando aqui, Rita. Você não tá sozinho agora mais não, viu? E quem tá ganhando para todo mundo aqui é Rafaela. Mas é isso mesmo, né? O dia a dia, ela luta da gente e tem que cuidar das coisas do mundo, né? Aquele que é casado, a palavra fala sobre isso. Cuida das coisas do mundo e como agradar a mulher, o marido. Cuida das coisas do mundo e como agradar o marido, a esposa, né? Isso não quer dizer que está deixando de fazer as coisas do Senhor, não. É ao contrário. Estamos andando nas boas obras que Deus preparou para nós. Né? Irmãos aí, fique à vontade, os irmãos, se tiver alguma pergunta assim. A gente estava conversando a respeito da Assembleia, né? Há algum tempo atrás aí. E alguns pontos foram tocados nisso aí. Se os irmãos quiserem estar pensando em algo aí para falar, os irmãos aí que estão em comunhão e os que estão também, que não estão, esse pelo menos é um momento, não de comentário bíblico, né? Mas quem sabe aqui da gente estar conversando e aproveitar e fazer alguma pergunta também. Vou fazer um silêncio aqui agora. Eu falei que ia fazer um silêncio, mas que ia ficar calado para dar oportunidade para outros aí, viu? Não que os irmãos façam silêncio, por favor.
Michel Querino tava cantando um hino, né? O irmão até colocou aqui um. Deixa eu ler aqui o que o irmão colocou. O Fernando Victor. Ele colocou aqui a passagem de Isaías 65, 20, que diz assim: Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E quem não chegar aos 100 anos, aos 100 no caso está aqui, será maldito. Isaías 65, 20. Ontem vi uma live, o irmão comentando aqui, ontem vi uma live dos irmãos pelo YouTube e foi comentado acerca do reino de Cristo, que foi o reino milenar. Ainda estou assistindo essa live, colocando aos pouquinhos. É muito interessante, viu? Faz a gente, sabe, no caso eu mesmo, ficar se imaginando, né? O quão maravilhoso vai ser um milênio, né? Esse mundo aqui. Claro que nós estaremos em uma situação mais elevada, aqueles que pertencem à igreja, né? Mas enquanto nós estamos andando aqui nesse mundo, né? Quando a gente ouve falar assim, do milênio, daquelas coisas todas, né? Que é surreal para nós, né? A gente fica assim imaginando, não vai precisar de hospital, de sistema de segurança, sabe? Muitas outras coisas também. Não tem como a gente imaginar o mundo, né? Sem isso. Mas é algo interessante, muito interessante mesmo. Quem não assistiu essa live, que é dos irmãos aqui, do canal Jovens Cristãos Reunidos. Muito legal. E ainda estou pela metade. E tá muito bom. Assistam, viu? Vocês podem ir no canal aí, no site, no Pela Graça, e vai ter lá o canal dos irmãos, é site, é blog, não sei dizer direito. E aí vocês vão ver essa live. Tá falando sobre o milênio, que é em definições doutrinais, e depois eles usam o dicionário conciso. Muito bom mesmo a gente... Sabe, pra gente que tá andando agora, tá vivendo esse tempo de política, aí, que as pessoas estão assim, colocando suas esperanças em homens. Ah, que tal fulano X vai melhorar, o fulano Y vai melhorar, que as coisas vão baixar de preço, que vai gerar emprego, vai tirar muita gente. Olha, ilusão pura. Se algum de nós está achando que qualquer candidato à presidência, seja esse o mais bonitinho, como foi Collor, que na época de Collor, né, disse que as mulheres votaram por causa da beleza dele, aí ele ganhou. Seja esse aí com um jeito de mais inteligente, que é como era aquele que tinha um cabelinho assim em pé, né? Esqueci agora o nome dele, ou qualquer um que a gente acha simpático, que nos atraia em alguma coisa, ninguém se compara à pessoa do Senhor. Esse daí realmente vai estabelecer, não é em uma nação, não, é no mundo todo. No mundo todo, realmente, esse daí vai estabelecer o seu reino, e esse daí vai resolver todas as questões. Questão mundial, não somente de uma nação. Então, muitas vezes a gente até entra em uma discussão com alguém, porque tal, eu gosto mais desse aí, mas esse outro aí disse que era assim, assado. Não, esqueça. Um homem, ter esperança no homem vai viver miseravelmente.
A irmã Josélia aqui levantou a mão. Irmão, boa noite, irmãos. Esses dias, é, meu celular foi tão bombardeado que ainda tem muitos irmãos, né? Que ainda tá lá no sistema. Menina, uns é PT, outros é o Bolsonaro, e aí mandando. O celular travou. É 128 gigabytes e fala no seu quanto de RAM. Eu falei, meu Deus, ó, eu fui para a eleição, larguei o celular aqui. Quando eu voltei, que eu abri o celular, eu tentando abrir e não consegui. Aí eu chamei o menino da irmã e falei assim, dá para você dar uma olhadinha aqui para mim? Ele pegou, foi, olhou, tia Jo, sabe o que aconteceu? A senhora recebeu um monte de bombardeio de mensagem de político. Eu falei, tá repreendido. Aí ficou travando. Quer dizer, a gente não participa, mas o povo quer porque quer que a gente tenha, coloque né? Ou seja, um ou outro. Eu disse, eu não defendo nenhuma bandeira, nem a bandeira de um, nem a bandeira de outro. Minha bandeira é de Jesus Cristo e acabou. Aí teve uma que falou, Jô, você como é queimar no fogo do inferno porque o outro é de Cristo e o outro é do Satanás. Eu digo, olha, minha irmã, vamos orar. Só isso, irmão. Pois é, né? Pois é. Isso é cristão, né? Pessoa que professa o cristianismo. A palavra é tão clara em dizer assim, não amaldiçoeis, e a gente perde o discernimento e cai nessas coisas, né? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Aí agora fica aquela questão. O candidato X, o partido, está perseguindo alguém? Aquele que amaldiçoou, ele está sendo perseguido por essa pessoa? Ele conhece essa pessoa? Além do mais, também tem a questão da autoridade, né? A gente deve respeitar, além do nome das pessoas também, a gente tem que respeitar a ausência da pessoa, né? Por isso que é importante a gente ler, a gente meditar, estar junto com outros irmãos também que têm uma compreensão boa, para sermos também orientados. A gente aqui na Assembleia, aqui em Salvador, nós estamos lendo na reunião Ministério da Palavra, nós estamos vendo aqui 1 Pedro, vou colocar aqui, 1 Pedro, estamos no capítulo 3. E tem um momento que diz assim, final, uma das palavras, né, que teve essa semana, para mim foi muito bom.
deixa eu ver se está nesse capítulo, que diz assim: se alguém quiser ver a vida, né? Aqui. Lê um pouco antes, né? A partir daqui. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Essa é a característica de um cristão. Ele foi chamado para bem dizer, para que por herança alcanceis a bênção. Por quê? Aí vem a exortação, né? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Esse aqui, amar a vida, não está contradizendo o que o Senhor está dizendo nos evangelhos, né? Aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la. Aquilo que ele está falando é do tempo que um cristão está passando aqui. Porque quem quer amar a vida é um momento, com situações, com consequências aqui. Aqui não está dizendo, porque quem quer amar a sua vida, se dirigindo à vida pessoal, à alma da pessoa, não. Amar a vida, as circunstâncias, ou quer viver uma vida quieta, sossegada, a palavra fala sobre isso também. E aqui diz assim, ver os dias bons, está falando disso, né? Dia após dia, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. É dessa forma que o cristão deveria estar vivendo aqui nesse mundo, passando por esse mundo, sabe? Para evitar confusão na sua vida. Mas essa confusão aí pode ser, provém, na verdade, do seu mau proceder. A gente está batendo demais com a nossa língua nos dentes, está falando muito mal, está falando enganos também, está fazendo mal, e aí vai ter essa justa retribuição de problemas. Quando a gente sofre agravos aqui nesse mundo por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, por causa da santidade, isso aí é agradável a Deus. Então, essa epístola de Pedro fala muito sobre essas questões. É uma epístola muito boa para ser lida, tem muitas exortações. Muitas exortações. Então, infelizmente, se a gente não toma cuidado, a gente acaba caindo nesses erros aqui. Até mesmo de amaldiçoar alguma pessoa. E não foi só nessa eleição que eu vi pessoas, né, que se dizem cristãs e fazendo isso aí. Nas anteriores aconteceu. Mas, irmãos, os que se diz cristãos estão loucos, eles estão assim, que qualquer coisa que fala, você tem que ser um partido. Está assim desorientados que eu acho que isso é muito falta de examinar a escritura, porque se examinar, não vai querer estar junto, né? Não vai. Porque o evangelho com política não tem nada a ver, a gente tem que ler a palavra e buscar a palavra. O Messias que Deus está falando não é esse Messias que está aí, Jair Messias, mas o povo está em uma insistência que termina brigando com o outro, que só vendo é uma briga, que eu fico assim olhando, meu Deus, fica se degradando e quer dizer a gente que a gente tem que votar, porque senão está sendo contra Deus, que não sei o quê. Eu agora não estou mais aceitando, não, estou ignorando, não estou mesmo. Com certeza, irmão.
Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta e é o meio de defesa. O silêncio é muito bom para esses momentos assim. Durante as conversas que está tendo esses dias, tem falado sobre a Assembleia, o lugar de reunião, não é isso? As últimas que a gente fez falou algumas coisas. A sua voz está um pouco abafada, Wesley. Eu não sei se dá para você ajustar mais o microfone. Rapaz, deixa eu tirar aqui o Bluetooth aqui, porque eu estou com fone de ouvido, eu estou no celular, eu tenho computador ainda. Vou ver aqui se falando pelo celular fica melhor, peraí. Estão me ouvindo melhor? Agora sim. Agora chegou o som com os agudos, com os médios e os graves. Agora tudo ok. Ele estava um pouquinho abafado assim, aí quando você estava falando, dava para entender, né? Mas com um pouquinho de dificuldade. Esse fone aqui é um fone ruinzinho. Vou ter que comprar um bom. Sim, aí os irmãos têm conversado sobre essa questão do lugar de reunião, sobre a questão da Assembleia e tudo isso. E quando você falou no início da reunião sobre isso, e aí depois veio esse comentário, esse assunto sobre a questão do envolvimento do cristão em questão políticas, essas coisas, mas eu estava pensando em uma coisa que é sobre a questão do lugar de reunião, mas que vai ajudar linkando com essa questão da política aí, né? E o nosso entendimento sobre a nossa vida aqui, né? Mas sobre o lugar de reunião, eu queria ler com os irmãos Deuteronômio 12. A gente sempre tem falado, né, que só há um lugar de reunião. Só existe um local onde Deus ele se coloca no meio e para que assim os adoradores, né, os adoradores dele possam adorá-lo. É o que a gente chama do culto, a gente chama da, dessa reunião onde a gente se encontra e vai adorá-lo. E antigamente, isso já foi muito falado aqui para os irmãos, né, é sempre bom repetir, né, quando Deus tinha um povo, e esse povo era um povo terreno, aí, ó, grave bem isso e fixe isso na memória. Israel, um povo terreno de Deus, né? As, vamos dizer assim, as esperanças, as a, de onde eles tiravam, né, vamos dizer assim, sustento, onde o olhar deles estavam aonde? Estavam aqui nas coisas da terra. É um povo terreno. Então, aí em Deuteronômio 12, do capítulo 1, ou do verso 1 até o 8, do 1 ao 8, aí fala assim, deixa eu ler aqui pela apresentação de Dal, para ficar igual, do 1 ao 8, mas não vai dar para ler não pelo celular, vou ler aqui pela minha Bíblia, aí você vai passando aí, Dal. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viveres sobre a terra. Ó, então, nesse primeiro capítulo aí já está mostrando uh, o que é vamos dizer assim, as promessas para o povo de Israel, promessas terrenas. Está falando de eles possuírem uma terra, de eles viverem uma terra, tudo voltado para aqui para baixo, para a terra, né?
Então, grave bem isso aí, né? Então, continuando no verso 2. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuíres serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. E derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e seus bosques queimareis a fogo e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Então, só até aí. Então, aí Deus, o Senhor falando, né, através de Moisés ao povo de Israel, está vendo que ele está apontando para eles de um lugar de bênção, um lugar de prosperidade para o povo de Israel, mas é um lugar terreno, né? Ele aponta para essa terra prometida que havia sido prometida lá a Abraão, e agora o povo de Israel estava, vamos dizer assim, tomando posse dessa terra. E essa terra habitada aí por vários povos pagãos, idólatras, com vários deuses, eles adoravam embaixo das árvores, faziam os altares dele em montanhas, em vários outreiros, vários lugares, tinham vários deuses e tudo mais. E aí, o Senhor diz para o povo de Israel, olha, vocês não farão assim como esse povo, né? Mas no lugar que eu, assim, mostrar, determinar, de entre as tribos de Israel, neste lugar, aí sim, o povo de Israel deveria ir a este lugar e lá fazer, né, os sacrifícios, as ofertas, né, como é falado aí no verso 6. Então, isso tudo é o quê? É adoração a Jeová, adoração a Deus, a Jeová. Eles deveriam fazer aonde? Lá debaixo das árvores? Ou no outreiro? Não, não. Devia fazer no lugar que o Senhor ia determinar para eles, né? Aquele único lugar. Mas era um lugar aqui na terra, né? E era um lugar físico, vamos dizer assim. Então, o olhar deles, do povo de Israel, continuava aqui nas coisas daqui desse mundo, na terra, né? E, e aí a gente vê que esse, depois, né, mais adiante, aí não fala, mas mais adiante a gente vai lendo, a gente sabe que o lugar que foi escolhido e foi determinado por Deus foi em Jerusalém, né? E lá no monte de Jerusalém foi construído o templo, né? E nesse templo, então, o povo de Israel ia adorar a Deus. Ia fazer toda a adoração conforme determinou Deus. Vamos ler aí no verso 8. Ó. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Não, não é conforme bem pareceu nos olhos de cada um. Ah, não, adoração, vamos adorar, vamos fazer o culto de bênçãos de prosperidade. Ah, vamos fazer um culto de ação de graça pelo aniversário do pastor. Ah, vamos fazer o culto que vai ser o culto de quebra de maldição. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tinha isso, né?
que Deus falou para o povo de Israel é: não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Não vão fazer assim, vão fazer conforme Deus determinou. Deus determinou para eles como era que eles tinham que cultuar a Deus no lugar correto, lá em Jerusalém. Então eles teriam que fazer o quê? Eles teriam que levar os sacrifícios, levar os dízimos, os holocaustos, as ofertas voluntárias, verso 6, né? O primogênito das vossas vacas, das vossas ovelhas. Aí está dando um exemplo, né? De como era essa adoração, porque um exemplo assim para a gente entender, mas na lei que foi dada ao povo de Israel é determinado como é que deveria ser feita essa adoração, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, tudo direitinho. E eles tinham que fazer conforme aquilo. Não era diferente daquilo, ou conforme achar que deveria ser, ou, né, conforme lhe parecesse. Então, assim Deus fez com esse povo terreno. Aí agora, vamos pensar agora na igreja, que somos nós. Nós somos um povo terreno? A palavra de Deus diz que não. Né? A palavra de Deus diz que nós somos um povo celestial. Então, por ser povo celestial, o nosso olhar não está voltado aqui para as coisas da terra. Né? Não está. O povo de Israel é um povo terreno. Eles iam entrar numa terra que foi prometida a eles. E sabe o que eles iam fazer com aquele povo que estava tudo lá? Eles iam expulsar, matar, destruir, acabar com todos aqueles ídolos, aquelas coisas. Era isso que Deus mandou eles fazer. Estipar de toda aquela terra que Deus prometeu a eles, todo aquele povo. Por quê? Porque povo terreno. Povo terreno. Nós não somos um povo celestial. Povo, igreja de Deus, povo celestial. Então, o nosso olhar tem que estar voltado para onde? Para o céu, né? Não, para o céu. Aí nós vamos ler aí Evangelho de João, capítulo 14, né? Onde é o lugar onde nós devemos adorar? É o lugar, a gente já falou aqui em outras reuniões, Evangelho de João 14 e tal. A gente já falou aqui em outras reuniões que o lugar da adoração da igreja é onde o Senhor Jesus se coloca no meio, onde Mateus 18 ou 20, onde 2 ou 3 estão reunidos somente ao seu nome. Ali o Senhor se coloca no meio. Assim como no lugar onde o Senhor, onde Jeová, Deus, determinou para o povo de Israel para eles ir adorar, ele também se colocava lá naquele lugar, no templo, né? Ele se colocava naquele lugar. Ele só deixou aquele tempo quando o povo de Israel foi sendo rebelde, desobediente e não queria saber das coisas de Deus e obedecer conforme tudo que Deus determinou, e aí Deus foi se retirando até que deixou, né? Mas o lugar de adoração para nós é o lugar onde o Senhor Jesus está. Se o Senhor Jesus não está, né, não existe lugar de adoração. Então, o lugar é onde o Senhor Jesus está, onde ele se coloca no meio, como está lá em Mateus 18, 20. E aí a gente lê no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus falando assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Vou preparar-vos lugar. Aonde? Na casa do Pai. Aonde essa casa do Pai? Lá no céu, não é aqui na terra. No céu. O lugar, né, de moradia, de habitação para o povo cristão, para a igreja, é no céu. Não é aqui na terra. Para Israel era onde? Aqui na terra. Lá na terra que Deus deu a eles, a terra prometida, lá em Israel. Para os cristãos, é aonde? É no céu. O lugar que o Senhor, ele está falando aqui, ó, eu vou
na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ora, se o nosso lugar não é aqui na terra, é no céu, por que a gente está se envolvendo com as coisas aqui da terra? Por que a gente está se envolvendo com as políticas aqui da terra? Por que a gente está preocupado se fulano de tal vai fazer um bom governo ou ciclano de tal vai fazer um mau governo? Por que a gente está preocupado com isso? Se não é o nosso lugar, se não é a nossa morada. E Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Exatamente por causa disso que o Senhor Jesus está falando aqui, ó. Pois vou preparar-vos lugar. É o Senhor Jesus falando. Ele já foi e já está lá preparado o lugar para nós. Nós só estamos esperando ele vir para nos levar para estar para sempre com ele. É o arrebatamento da igreja. Nós esperamos isso. E quando será isso? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Né? Pode até ser no final dessa reunião aqui. A gente nem termina essa reunião. Mas vamos lá. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento. Olha o Senhor Jesus falando. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo de novo? Onde é o lugar que nós devemos estar? É o lugar onde o Senhor Jesus está. É lá no céu que o Senhor Jesus está? Então é lá que nós temos que estar olhando para o céu e aguardando estarmos com ele também lá. Né? Então, o cristão pensa assim, os irmãos falam muito disso assim, ó. A minha esperança é quando morrer, eu ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu ou você quer estar com Jesus? Né? Nós queremos estar com Jesus. Jesus está onde? Está no céu? Então eu quero estar lá. Se Jesus estivesse aqui, né? Então eu queria estar aqui com ele. E é assim, na reunião da Assembleia, né? Na reunião onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. Onde é que ele se coloca, o Senhor Jesus? No meio desses 2 ou 3 que ele reuniu. Então eu quero estar lá. Né? Eu quero estar lá, porque o Senhor Jesus está lá. Então, a palavra do Senhor Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Final do verso 3. E aí no 4 ele termina falando, mesmo vós sabeis que para onde vou e conheceis o caminho. Ele falando para os discípulos. Então, né, o cristão, o povo de Israel, ele olhava para a terra. Ele não olhava para o céu. Ele olhava para a terra. Né? As esperanças dele, a prosperidade dele, o trabalho dele, era tudo aqui na terra. Mas o cristão, não. O cristão olha para o céu. As coisas dele, o que ele espera, tudo que pode existir de bênção ou de que ele venha a desfrutar, né, de bênção e benevolência de Deus e do Senhor Jesus, estão onde? Estão lá no céu, porque o Senhor Jesus está no céu. Ele subiu e está à destra de Deus Pai. E lá no céu, nós vamos estar com o Senhor Jesus e vamos adorá-lo, porque ele vai estar lá. Né? Ele vai estar lá. Aí vamos ler só mais alguns versículos. Colossenses, capítulo. Então, eu estou linkando, irmãos, essa questão do lugar de reunião com essa questão da nosso desapego das coisas aqui deste mundo e de entender que nós não temos nada a ver com a política e os desmandos ou os mandos ou o rumo deste mundo. Nós não temos nada a ver. Né? Só temos a ver numa coisa, né? Que é, ao estarmos, né, reunidos ao nome do Senhor Jesus, ao estarmos seguindo a Cristo, vamos estar dando um testemunho para o mundo, né? E vamos estar anunciando esse evangelho da graça e de salvação. Só isso que nós temos a ver.
né? Que é dar o testemunho e anunciar o evangelho, né? E aí, Colossenses, capítulo 3, vou ler esse, depois mais um lá em Apocalipse. Colossenses, capítulo 3, fala assim, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pronto, irmãos. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando ele fala se já ressuscitaste com Cristo, é porque Cristo, a primícia, o primeiro, né, ele já ressuscitou. E nós cremos que se eu creio no Senhor Jesus e sou salvo, né, eu também, se eu morrer, eu vou ressuscitar. Então, ele está falando de uma forma pela fé, falando que nós já estamos ressuscitados com Cristo, porque Cristo ressuscitou. Então, isso é uma coisa certa, não tem dúvida isso. Se um cristão morrer hoje, né, quando o Senhor Jesus vier, ele vai ressuscitar. E os que já morreram, também um dia vão ressuscitar quando o Senhor Jesus vier para levar a sua igreja e levar os santos também lá do Antigo Testamento também. Então, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pronto. Por que a gente fica buscando as coisas daqui deste mundo? Por que a gente fica se preocupando, fica se exasperando com essas políticas, com essas coisas todas? Não. A palavra de Deus está dizendo para a gente buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está, porque somos um povo celestial. E por sermos um povo celestial, e o nosso Senhor está no céu, à destra de Deus, o nosso olhar tem que estar para cima, para o céu. Não é como o povo de Israel, que o olhar dele estava na terra, porque as promessas deles eram terrenas. O lugar de adoração deles na terra, no Jerusalém, no templo lá, né? O lugar de adoração do cristão, onde o Senhor Jesus se coloca no meio. Pronto. Então, quando o Senhor Jesus vier, né, no arrebatamento, nos levar para estar com ele, então, nosso lugar de adoração vai ser lá, ó, porque ele vai estar lá no meio e nós vamos estar adorando. Vou ler sobre isso daqui a pouquinho, só. Terminando aqui Colossenses, ele fala assim no verso 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O povo de Israel pensava nas coisas da terra. O povo cristão celestial não pensa nas coisas da terra. Fique bem claro para os irmãos. Não estou falando aqui que se o irmão é casado, né, o irmão tem família, o irmão tem trabalho, não quer dizer que o irmão vai largar essas coisas todas e agora não estou falando disso, porque a própria palavra do Senhor fala que a gente deve cuidar amar nossas esposas, prover tudo que tem que ser necessário para a nossa família, para isso nós temos que trabalhar e tal. Mas em Tessalonicenses ele fala, olha, vamos viver quietos, né? Falei isso aqui, ó. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. E procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Então, a palavra de Deus não está dizendo que não é para deixar de trabalhar, nem cuidar da família, não. Está dizendo aí que é para isso. Mas está dizendo que o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso olhar de fé, né, a nossa esperança tem que estar para cima, lá para o céu, para o alto, onde Cristo está. É o que, voltando lá para Colossenses, é o que está falando aí em Colossenses 3. Então ele fala, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 3. Quando Cristo, 4, né? Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Muito bem, então, ó, que Cristo está à destra de Deus, está no céu, então nosso olhar tem que estar para cima, para o céu, e não para as coisas aqui deste mundo. E para terminar, irmãos,
para vocês entenderem como o lugar de adoração é onde o Senhor Jesus está, onde ele se coloca no meio. Esse é o verdadeiro lugar de adoração. Porque até para Israel, que era um povo terreno, tinha um lugar físico, tinha um templo, o lugar de adoração, ele continuou sendo lugar de adoração em Jerusalém, no templo, enquanto o Senhor não rejeitou o povo de Israel. Enquanto o Senhor vinha e se colocava no meio ali deles, ali no templo. Mas depois que o Senhor pegou e destruiu o templo, para não deixar dúvida nenhuma para o povo de Israel, de que Deus não estava mais tratando com eles, Deus fez com que, usando aí o povo romano, né, destruiu o templo e não deixou pedra sobre pedra, para mostrar a ele, ó, que agora a adoração não é mais ali naquele lugar, não é mais ali em Jerusalém, no templo, a adoração agora é onde 2 ou 3 foram reunidos pelo Senhor Jesus Cristo. Aí agora é o lugar de adoração, não era mais agora em Jerusalém, no templo, ali naquele lugar, não. Então, lá em Apocalipse, verso 4, para terminar, né, porque a gente teve essa visão aqui, agora vamos ter uma visão do céu. Verso 4, visão do céu. Não vou ler todo o capítulo, não, mas vou ler aqui o verso 1, porque o verso 1 está falando do arrebatamento, viu, irmãos? João, ele começa a falar das coisas que estavam acontecendo lá das igrejas, né? 7 igrejas do Apocalipse ali, as cartas que foram escritas às 7 igrejas, que conta a história da igreja. E aí, chega no capítulo 4, ele fala assim, depois dessas coisas, depois de toda aquela história das igrejas ali, né? Uma história profética, vamos falar assim. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. Tá vendo? Depois de quê? Depois de lá da igreja, do período da igreja, né? Terminando lá com o último estágio da igreja, que é o estágio de Laodiceia, que nós estamos vivendo hoje, né? Laodiceia, juntamente com Filadélfia, com Sardes, com Tiatira, são as 4 últimas características de igrejas que nós estamos vivendo hoje, mas no estágio final, que é o estágio de Laodiceia. Depois disso, João, né? Esse versículo aí está nos falando do arrebatamento, porque ele fala assim, ó, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, então ele olhou para o céu, a porta estava aberta. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse, qual foi a primeira voz que ele ouviu falar com trombeta? Está lá no capítulo 1. Foi o Senhor Jesus falando com ele. Né? Então é a voz do Senhor Jesus. E ele fala assim, disse, sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessa devem acontecer. Então, sobe aqui. Isso fala do arrebatamento, porque no arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus, ele não vai pisar aqui na terra. Ele vem e lá das nuvens ele chama a sua igreja. Ó, venha, igreja. Venha. E aí as igrejas e os santos do Antigo Testamento ressuscitarão, os cristãos mortos ressuscitarão, os cristãos vivos serão transformados e vão subir para encontrar o Senhor Jesus lá nas nuvens. Não tem nada a ver com aqui, com a terra. Não vai pisar aqui na terra. O encontro vai ser lá nas nuvens, nos céus, e o mundo não verá nada disso. Então é isso que João está falando aí no verso 1 do capítulo 4 de Apocalipse. Isso aí é uma figura do arrebatamento da igreja. Né? E aí ele sobe e de lá no céu ele vê toda aquela adoração, não vou ler tudo aqui não, os irmãos podem ler depois, né, com os 24 anciões, com os seres, né, tudo. E toda aquela adoração, toda aquela manifestação de louvor e adoração está sendo feita a quem? Ao Cordeiro. Né? Ao Cordeiro. Então a gente vai ler aí verso 9, 10 e 11. Quando fala assim, ó. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre,
Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, concluindo, qual é o motivo, a razão da nossa adoração, nosso louvor à pessoa do Senhor Jesus Cristo? Seja aqui na terra, com o povo de Israel, lá no templo, seja com a igreja ainda aqui na terra, mas olhando para o céu e tendo seus momentos, vamos dizer assim, celestiais, quando está reunido 2 ou 3 ao nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor se coloca no meio, e aí tem o seu momento celestial de adoração, seja quando depois do arrebatamento, quando lá no céu, então, todos vão estar ao redor de quem? Do Cordeiro que foi morto, ao Senhor Jesus Cristo. E todos vão adorar, porque ele é o único digno de toda adoração. Então, os pensamentos não tá voltados em fulano de tal, que pode ajudar, a tal nação assim, que é forte, de tal direção política vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não, não. Os nossos pensamentos estão em Cristo Jesus e em estar na sua presença para adorá-lo, por tudo que ele é, por tudo que ele fez por nós, por tudo que ele é para nós e por tudo que ele será para nós ainda. Porque um dia o Senhor Jesus virá com sua igreja, agora não estou falando do arrebatamento, estou falando do milênio, quando o Senhor Jesus então virá com a sua igreja e vai aí sim pisar aqui nessa terra, lá no Monte das Oliveiras, e vai reinar e estabelecer o seu reino de paz, de justiça plena, né? Que não é essas politicazinhas aí desse mundo, essas políticas econômicas, políticas administrativas, linhas de pensamentos, nada disso. É o Senhor Jesus reinando, né? E aí sim o mundo terá paz, terá segurança, terá prosperidade, terá saúde, porque não vai ter mais doença. Isso tudo vem de quem? Do verdadeiro Rei e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Porque os governantes desse mundo, meus irmãos, sabe o que eles fazem? Eles tomam posse, né, na sua local de administração, seja lá qual país for que eles tomam posse, sabe o que eles fazem? Eles vão e tiram do povo, tira, dizendo que vão fazer o bem para o povo. Aí tira daqui, tira dali, imposto daqui, imposto de lá, e mais imposto, e não faz nada. O verdadeiro rei, o verdadeiro administrador, o Senhor Jesus, quando estiver reinando aqui no milênio, ele não vai tirar nada, ele só vai dar. Ele não precisa de nosso dinheiro, de imposto nosso, para dar saúde, para dar paz, para dar segurança, para dar uma justiça realmente que funcione. Ele não precisa de imposto. Ele dá, porque ele é o doador, ele é o dador, ele é o benevolente. Ele é aquele que vamos dizer assim, que dá as coisas para o nosso bem. Só em Cristo Jesus. E nenhum homem aqui neste mundo, né, nem essa pode fazer isso. Só o Senhor Jesus, o único homem que pode fazer isso. Né? No seu governo, né, a gente só vai receber. Só vamos receber. E a gente vai fazer o que então? Recebendo os homens aqui na terra, a igreja no céu, junto com o outro santo, recebendo bênçãos, graça, amor, glória do Senhor Jesus Cristo, podendo fazer o quê? Fazer o que os 24 anciãos fizeram ali, né? Em Apocalipse 4, que Dal está colocando aí. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, né? Digno és, subiu um pouco, Dal. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas.
A gente só pode fazer isso, irmãos. Né? Só podemos fazer isso. Né? É adorar ao Senhor, e porque de nós mesmos não temos nada para dar. Nada. Porque Ele nos deu tudo. Ele nos dá tudo. Então, a nossa resposta é a nossa adoração, o nosso amor, o nosso afeto, o nosso olhar para Ele, assim como essa adoração aí no céu, né, dos anciões, dos seres vivos ali no céu. É só isso aí, meus irmãos, só que eu estava linkando essa questão do lugar de adoração com essa questão toda de política aqui deste mundo e, ó, não temos nada a ver com isso, viu? Não se envolva, você só vai se preocupar, se estressar à toa, à toa. Se você olhar para Cristo, procurar viver para Cristo, você não vai ter estresse disso, não. Você vai estar sabendo que logo, logo, em breve, o Senhor Jesus vem para nos levar a estar com Ele. Pronto. Isso aí nos dá um descanso, né? E aí a gente continua essa caminhada, essa batalha aqui, neste mundo aqui. Só isso aí, irmãos. Amém, irmão. Ô irmão, sem querer levar assim pro lado político, eu entendo muito assim que a gente não deve se envolver com essas coisas mesmo. Aí assim, levando assim pro lado nosso, assim, de cristão, nós vivemos nesse mundo, mas nós temos que exercer nossa cidadania também, como fazemos parte do cristianismo, mas nós temos que orar pelos governantes, né? E exercer nossa cidadania também, né? E às vezes também a nossa preocupação também, às vezes, é pelas políticas que esses homens fazem, né? Não que nós não temos esperança nenhuma por esses homens. Pelos homens nós não temos esperança mesmo. Mas eu creio assim que nossos filhos, nossos netos, o que é que nós vamos pensar, né? No futuro, pelo trabalho, o que é que nós vamos deixar, pela educação, qual a educação que esses um ou outro possa pensar. E o que é que nós devemos pensar assim, né? Nós devemos exercer a nossa cidadania, né? Então nós devemos escolher e pedir a Deus, né? Pedir consentimento a Deus, que eu creio que sempre quando teve o profeta que escolheu o rei para governar Israel, os profetas, assim, o povo ainda fez a escolha, né? Sempre fazendo a escolha errada também, né? Porque deixa de pedir para ser governado por Deus, para ser governado pelos homens. Mas eu creio assim, meu pensamento assim, mas nós devemos seguir, exercer a nossa cidadania, né? Escolher aqueles que mais tenham um pensamento com com a nosso caráter, com nossa humanidade, com um pensamento mais cristão, alguma coisa. Ou nós não devemos fazer. Nós não somos cidadãos desse mundo, mas nós devemos exercer também assim nossa cidadania. Eu acho que devemos pensar também, né? Aí vamos ler Filipenses, capítulo 3, verso 20. Você tem essa razão, Claudiomar. Nós devemos exercer nossa cidadania. O que é exercer a cidadania? É exercer os atributos, as características, o desenvolvimento da cidade onde você mora, ou da cidade onde que você vive, ou vai viver, ou quer viver. Ser um cidadão, né, é você trabalhar para que aquela cidade, né, seja realmente boa, próspera, tal. Então, qual é a nossa cidade? Está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Fala lá. A cidade do cristão. Então, vamos exercer essa cidadania aí, dessa cidade. Ó. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pronto. Vamos exercer essa cidadania aí, da nossa cidade. Está onde a nossa cidade? Nos céus. Só um comentário rápido. Acho que
eu coloquei ali em cima, em 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Se eu hoje chegasse no Chile, Colômbia, qualquer país que você imaginar, e começasse a comentar sobre a política daquele local, logo os cidadãos daquele país me olhariam com a cara estranha, porque eles pensariam, o que esse estranho está se envolvendo nos nossos costumes do nosso país? E aqui, após o novo nascimento, nós somos estranhos, somos peregrinos que estão peregrinando na terra, né? E o posicionamento do cristão, ele nunca vai agradar o mundo, nem seja qual vertente a pessoa escolhe, seja ela de esquerda, de direita, de centro, porque o nosso posicionamento é sempre o conhecimento de saber que o Senhor estabelece os reis e o Senhor remove os reis. Será que o candidato A tem ótimos planos para a educação? Logo, se eu voto nele e esse candidato ganha, eu vou sentir no meu coração que eu contribuí com aquilo. Mas não sou eu que contribuo com aquilo, porque o Senhor remove e estabelece os reis. Então, que a gente tenha paz no Senhor. Normalmente, períodos eleitorais são sempre turbulentos, né? Mas que a gente lance sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Amém. Uma pergunta aqui é de um irmão. No caso, como é que ficaria a nação aqui se o governante, esse que entrar agora, né? É a pergunta, né? Eu creio que ia ter sido respondido, mas eu vou lançar aqui. Se a gente não pudesse mais ter essa liberdade de praticar o cristianismo, tá lendo a Bíblia, pregar o Evangelho, como seria a nossa situação aqui? O irmão faz uma pergunta assim. Se alguém quiser falar, o irmão que estiver em comunhão. Enquanto algum irmão está pensando aí, eu vou compartilhar um versículo aqui. O Senhor Jesus estava diante de Pilatos, né? E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos falou isso, né? Que tinha poder para tanto crucificar como poder para soltar. E o Senhor aqui embaixo diz assim: Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Só até aqui. O Senhor fala dessa forma. Pilatos diz: tem poder para isso, poder para aquilo. O Senhor diz: nenhum poder. Como o irmão já acabou de falar aí, um pouco, que quem instituiu Saul como rei não foi o povo, foi o próprio Deus. Só que Deus instituiu de acordo com o coração do povo. A instituição sempre vem do alto. Seja para julgar o povo pela escolha deles, seja para a bênção. Mas sempre vem do alto.
Então, o irmão até perguntou sobre isso, como fica a nossa vida. Quando o Paulo estava perseguindo a Saulo, né, na verdade, Saulo estava perseguindo a igreja, o Senhor parou ele e disse: por que me persegues? E aí o Senhor fez de Saulo Paulo, que a gente conhece hoje. Então, assim, não tem nada que possa acontecer nesse mundo, em qualquer lugar no mundo, que, primeiramente, não seja de acordo o propósito de Deus de convergir todas as coisas no Filho, no Senhor Jesus Cristo, e que não seja tudo que Ele permitir, vai ser sempre no final, vai ser sempre de glória para o Senhor Jesus. Então, aconteça o que acontecer em qualquer nação desse mundo, com os cristãos, qualquer condição que venha a ser favorável, que a gente julgue assim, ou desfavorável, é o governo de Deus sobre o mundo. Existe um versículo lá em Romanos que a gente diz que todas as coisas cooperam. Vou compartilhar esse versículo. Romanos 8. Romanos 8, 28. José já sabe, já é de cor, viu? Que maravilha, José. Já tá na minha cachorra. É ótimo esse versículo, né? Para nosso consolo, porque muitas vezes a gente fica preocupado. E faz a gente refletir, né? O dia a dia. Isso aqui é promessa de Deus. E diz assim que nós sabemos. Isso aqui é uma ação de Deus na vida do crente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Não tem meio termo. Talvez seja para o bem. Não existe, mas contribuem todas as coisas juntamente. Seja a política, a economia, o entretenimento, esse mundo do jeito que está indo aí. Qualquer coisa. O cristão andando aqui nesse mundo, nada do que acontecer nesse mundo aqui, contrário ao cristão, vai afetar esse versículo 28. Nada pode mudar o que está escrito aqui nesse versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, entre quem quiser entrar na política, autoridade, que é Deus que vai estar instituindo, porque Ele tem um caminho nisso. É Deus que está querendo que seja dessa forma, e Deus jamais vai ser malvado conosco. Quando falou da igreja lá de Esmirna, o Senhor disse assim, Apocalipse 2, né? O testemunho de Esmirna é interessante que os irmãos disseram que ela nem fala nada. É o único testemunho relatado aqui de Apocalipse 2 e 3 das igrejas em que essa daqui não fala nada. Deixa eu ver aqui. Aqui, Esmirna. Ela estava passando por tribulação, perseguição. Vamos dar uma lida aqui, né? Porque muitas vezes a gente passa por alto. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e viveu. Primeiro e último. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Um aviso antecipado. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui não se ouve nada de Esmirna. Se nesse momento de mudança política aqui no Brasil,
for proibido leitura de Bíblia, reunião cristã, qualquer coisa, é porque esse mesmo que falou aqui a Esmirna está permitindo isso aqui no Brasil. Não temas, ser fiel até a morte. É isso que a gente deve se apegar. E que Deus é o nosso cuidador. E a gente não deve temer um homem que só mata o corpo. Né? A própria palavra fala. Não temais o homem que só pode matar o corpo. Mas quem faz perecer no inferno, não só mata o corpo, mas perece no inferno, é Deus. E Deus é a favor de nós. Nós pertencemos a Ele e Ele é 100% a favor de nós. Ele nos ama. Então, o que acontecer aqui, a gente pode ficar despreocupado. Vai ser sempre para a honra e glória do Senhor Jesus. E para o nosso bem. Ok, irmãos, então já são 9h37 e a gente já pode encerrar aqui, né? Acho que já podemos encerrar e quem sabe a gente pode continuar na próxima reunião de segunda-feira ou em outro momento, né, que a gente tem a oportunidade e continuar falando mais sobre essa esperança do cristão, como o irmão começou a falar aqui. A esperança do cristão é o céu. Não é as coisas aqui na terra que melhorem ou que piorem, mas o céu já está garantido para aquele que crê. Na verdade, está na presença do Senhor. E o céu sem o Senhor não ia valer de nada também, né? Mas o Senhor nos ganhou. Nós fomos separados para Ele, então vamos aguardar esse momento de estar com Ele.